Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje lidos de julho. Estou contando para vocês sobre as leituras dos meus meses desse ano aqui no canal, então se você procurar você vai encontrar o dos outros meses também. Vou deixar o último nos cards para quem quiser ver. Esse mês de julho era especial porque eu tinha feito um mês temático, então eu até que consegui ler bastante. E no total eu li 7 livros, sendo 5 deles sobre o tema que eu tinha escolhido para o mês. Então, nesse mês de julho eu li Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Babel, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Vidas Muito Boas, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e Histórias de Hogwarts, volume 1. Proezas, percalços e passatempos perigosos. Começando por Harry Potter and the Philosopher's Stone. Como já dá pra saber pelo nome do canal, Harry Potter é uma história muito importante pra mim e com essa releitura ficou ainda mais importante, mesmo eu achando que isso não era possível. O mês temático de julho, como vocês viram, foi de Harry Potter, então eu achei uma ótima oportunidade de ler o primeiro livro em inglês no Kindle Unlimited. A primeira coisa que eu notei foi as 1000 diferenças entre nomes e traduções e como isso foi feito para o português. Só para dar um exemplo, o nome dos pais do Harry. Em português fica Tiago e Lilian e em inglês fica James e Lily. Alguns pensamentos meus continuam, como a grande vontade de ter estudado em Hogwarts ou de estar estudando, e também a dó do Harry por tudo que ele passou, mas alguns novos pensamentos surgiram enquanto eu lia de novo. Um deles é como eu entendo um pouco melhor as ações do Snape e do Draco, por exemplo, e como a Hermione foi colocada como uma menina chata e inconveniente, sendo que ela só estava mostrando a sua inteligência, mostrando um pouco desse machismo na nossa sociedade. Enfim, é um livro muito importante para mim e claro que foi um 5 estrelas. O segundo lido desse mês foi The Chamber of Secrets de Harry Potter também. No início esse volume não foi tão fluido para mim, então eu dei uma pausa e depois eu já senti falta do universo, então eu voltei para ele e deu tudo certo. Durante a leitura eu percebi muitos elementos que fazem da história mais memorável, como a toca, o salgueiro lutador, o berrador e as mandrágoras, por exemplo. O passado do Tom Riddle começa a ser explicado, e sempre que eu começo a ler essa parte eu penso como a autora conseguiu criar um universo tão profundo e tão explicativo. O Dobby também aparece, eu adoro as partes dele, e também mais cenas que não foram passadas pro filme a gente começa a perceber nesse livro, mais do que em A Pedra Filosofal. As que eu mais sinto falta é o Professor Binns de História da Magia, que tem alguns papéis importantes, mas não aparece no filme, e com certeza o Dia dos Namorados em Hogwarts. Mais um livro que foi 5 estrelas esse mês. O terceiro lido do mês foi Babel e eu confesso que foi um livro difícil para mim. Isso porque o livro trata de muitos assuntos importantes e até sensíveis, mas que a gente precisa refletir. Ele tem a minha estética favorita de Dark Academia, então eu tinha a ideia de que ele seria um favoritado e realmente foi, mesmo que ele tenha sido 4,5 estrelas. Isso porque aconteceram coisas no final de que eu não gostei, mas também coisas que foram necessárias para tornar a história ainda mais importante. O livro me prendeu bastante e alguns dos assuntos sérios que ele trata tem muita relação com a nossa sociedade real. A principal delas, e na minha opinião, o principal ponto da história é o preconceito. O preconceito sobre pele, sobre cultura, sobre língua, sobre tudo, maneira de agir e também sobre gênero. Alguns momentos eu quase chorei, então realmente foi um livro muito tocante para mim. Tem um vlog de leitura aqui no canal com muitos comentários, então quem quiser saber mais vai lá assistir. Voltando pro projeto de reler vários livros de Harry Potter, eu peguei Harry Potter e o Cálice de Fogo, porque eu tinha comprado uma edição especial da Lufa-Lufa. Depois que eu terminei de reler esse volume, eu
pensei muito sobre ele ser meu favorito da série porque ele é incrível. Os personagens começam a mudar um pouco e meio que isso se deve à entrada deles numa fase mais difícil da adolescência. Então dá pra perceber como o Ron tá mais ríspido, como o Harry também tá um pouco mais sem paciência, e também como o Harry e a Hermione estreitam os laços da sua amizade. Principalmente no filme dá pra perceber como eles conversam, como eles interagem e como essa mudança se deu. Falando sobre o filme, depois que eu li esse livro de novo, eu assisti e eu fiquei impressionada com o tanto de elementos que eles tiraram do livro pra pôr no filme. Muitos personagens que realmente eram importantes para a história eles tiraram e quem não leu não sente falta deles, mas quem leu percebe essa diferença. Principalmente as aparições do Dobby, que eu gosto tanto, a parte que ele troca meias com o Harry, essa parte não tem no filme. Então eu digo que quem tem a oportunidade de ler os livros e gosta do universo, leia, porque o filme não faz justiça a tudo que o livro apresenta pra gente. Por eu ter pensado dele ser meu favorito na série, claro que fui uns 5 estrelas e favoritado. Pelos últimos livros terem sido grandes, eu resolvi pegar Vidas Muito Boas, que veio de brinde com o Cálice de Fogo e ele era bem curtinho. Era um livro que eu não sabia muito bem se eu ia gostar, mas até que eu gostei da história no geral. Ele é o discurso da autora de Harry Potter em uma formatura dos alunos de Harvard que ela era paraninfa. Então ela conta um pouco da história dela e como a imaginação, a coragem e o fracasso levaram ela onde ela está hoje. Ela usa algumas referências de Harry Potter e foi interessante saber algumas coisas que eu não sabia sobre a biografia dela. Não foi um livro exatamente especial, então ficou com 4 estrelas. O próximo lido foi a peça de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Ela acompanha principalmente Alvo, um dos filhos do Harry, e Scorpio, o filho do Draco. Eles são melhores amigos e pegam um vira-tempo para mudar algumas coisas do passado. Temos muitas informações sobre o universo depois da saga principal que foram interessantes para mim, mas outras eu senti como se elas tivessem sido introduzidas do nada. Por isso, quando alguns fãs falam que Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é como se fosse uma fanfic, parece realmente. Então minha dica para quem quer ler é não ler ele com um pensamento de fã de Harry Potter, porque muitas coisas vão te decepcionar. No geral, a história é boa, mas é o que eu disse, se você for pensar muito na saga principal, você vê que muitas coisas não têm sentido e não foram bem desenvolvidas. Por isso, eu dei 3,5 estrelas. O último livro lido do mês de julho foi Histórias de Hogwarts, volume 1, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos. Foi um livro que eu meio que achei por acaso no Kindle Unlimited e eu já estava com vontade de ler. Então eu aproveitei que ainda faltavam alguns dias até o término do mês para iniciar. Eu gostaria também de ter lido o segundo, mas eu só li o primeiro volume. É um livro mais informativo para quem gosta do universo, então tem um pouco sobre a Minerva, a infância dela, o seu primeiro amor, seu casamento, como ela foi trabalhar em Hogwarts. No segundo capítulo tem sobre o Lupin, sobre a vida dele, como ele foi mordido, um pouco da sua família também. Depois também temos a famosa professora de adivinhação e o professor de trato das criaturas mágicas antes do Hagrid. É um livro muito gostoso e divertido de ler para quem ama o universo como eu. Então eu dei 4,5 estrelas. Então esses foram os meus lidos de julho. Como eu disse para vocês, eu li 7 livros no total e a maioria deles eu gostei bastante. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e comentem qual foi o seu livro favorito do mês de julho, se vocês conseguirem escolher. Eu gostei de muitos, mas eu suspeito que o meu favorito do mês tenha sido o Cálice de Fogo. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!